Você já se perguntou como seria acordar em outro corpo? Pois para Van, essa pergunta deixou de ser teórica no dia em que abriu os olhos em um palácio que jamais tinha visto. A primeira coisa que notou foram suas mãos, pequenas demais, frágeis demais, e foi aí que a ficha caiu. Ele tinha reencarnado. Sua vida anterior tinha sido um completo lixo, um trabalho sem futuro que mal dava para sobreviver, pagando aluguel e contas enquanto os dias se arrastavam um atrás do outro sem sentido. Estresse, tédio e um monte de arrependimentos que carregava como pedras. Mas o universo, por alguma razão que ele não conseguia entender, tinha dado a ele uma outra chance em um mundo completamente diferente. Van desceu da cama com cuidado e subiu num banquinho de madeira para poder ver pela janela. O reino se estendia diante dos olhos, construções imponentes, territórios enormes e um céu que parecia mais tranquilo que qualquer coisa que ele lembrasse da vida passada. A vista era impressionante, mas durou pouco. Sua empregada, chamada Teal, entrou correndo como se o mundo estivesse acabando. Gritou para ele descer dali imediatamente, que era super perigoso. Tio estava esperando encontrar uma criança normal de 2 anos. Então, quando Van respondeu com palavras claras e bem articuladas, ela ficou completamente paralisada. Nesse momento, Van ouviu sua própria voz e algo mais clicou em seu cérebro. Ele tinha memórias deste mundo também, misturadas com as da vida no Japão. A confirmação definitiva tinha chegado. Ele estava vivendo uma segunda vida. Cerca de 1 hora depois, Van estava sentado na sala de jantar com sua família. O silêncio era tão pesado que você podia cortar com uma faca. Ninguém dizia nada até que seu pai, Halpa, decidiu quebrar essa tensão incômoda, perguntando a Hart, seu segundo filho, o que ele ia estudar naquele dia. Hart demorou antes de responder que magia de fogo e táticas de combate. A mesma pergunta foi feita para Sexto, o terceiro, que respondeu algo similar sobre estudar magia. Quando chegou a vez de Van, as coisas ficaram interessantes. Van respondeu com toda a honestidade que ainda tinha muita coisa que ele não entendia desse mundo, então primeiro queria aprender sobre a história e cultura do país. Seus irmãos quase caíram das cadeiras, não conseguiam processar como seu irmão de apenas 2 anos soava mais inteligente que eles. Halpa soltou uma gargalhada que ecoou por toda a sala. Estava impressionado, não podia negar. Confessou para Van que tinha grandes expectativas dele, especialmente porque tanto ele quanto a mãe de Van tinham sido talentosos em magia de fogo. Explicou que quando completasse 8 anos, fariam o teste de aptidão mágica e deixou bem claro que não o decepcionasse. Aqui vai algo crucial. Neste mundo, sua aptidão mágica define tudo. A magia vem principalmente em 4 tipos: fogo, água, vento e terra. Existiam outros tipos, mas qualquer coisa fora desses 4 elementos era vista como lixo, algo de que as pessoas zombavam. Depois do café da manhã, Van foi para sua sala de estudos, onde as empregadas deram um curso intensivo de como funcionava a vida nesse novo mundo. Mal terminaram de explicar o básico quando Esparta, o mordomo principal, entrou como um furacão e deixou cair uma torre de livros sobre a mesa de Van. Esparta era um mordomo de primeira, tinha servido o pai de Van por anos, mas isso não tirava o fato de que Van tinha um medo dele que não era normal. Esparta perguntou direto o quanto ele sabia ler e de matemática. Van foi honesto, mal estava aprendendo a ler corretamente, e em números só conseguia somar e subtrair. Esparta sabia que Van podia dar muito mais, então decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos e se tornar seu tutor pessoal. As aulas com Esparta foram um verdadeiro pesadelo. Treinamento brutal, sessões longuíssimas sem folga e zero tolerância para desculpas. Mas funcionou. Em apenas 1 semana, Van já sabia ler e escrever. Depois de 2 anos inteiros estudando como se não houvesse amanhã, completou 4 anos e começou seu treinamento com espada. No início foi um desastre total. Caía uma e outra vez até mesmo contra a empregada durante os treinos. Mas Van não era de desistir fácil, continuou treinando dia após dia sem parar. Quando completou 5 anos, todo esse esforço finalmente deu frutos. Começou a treinar com garotos mais velhos que estavam treinando para ser soldados, e conseguia lutar com eles sem problemas. Van percebeu algo, os movimentos deles eram previsíveis, simples demais, então os derrotava uma e outra vez sem suar tanto. Os outros garotos ficaram impressionados, começaram a pensar que Van era algum tipo de escolhido ou algo assim, mas o que realmente fez os outros gostarem dele foi que, diferente de seus irmãos arrogantes, Van falava com os plebeus como iguais e construía amizades reais com eles. Em um dos intervalos para tomar água, se aproximou dele o subcomandante da guarda noturna.
pediu para ver as mãos dele, e quando as examinou ficou surpreso. Nem um calo, nem um machucado. Van admitiu que estava muito ocupado estudando ultimamente. Dale explicou que Esparta estava fazendo ele estudar quase o triplo do normal, e se ofereceu para falar com ele e conseguir mais tempo de treinamento. Van disse que não era necessário, que conseguia lidar com as duas coisas. Dale respeitou isso, mas insistiu em se tornar seu instrutor de treinamento para garantir que Van seguisse o caminho certo. E aqui vem outro pesadelo. Treinar com Dale era como estar no inferno. Exercícios extremos, quase sem descanso, pura dor e sofrimento. Mas apesar de tudo ser pesado, Van não podia negar algo importante. Cada dia desde que reencarnou tinha sido prazeroso. Pela primeira vez em sua existência, sentia que sua vida tinha sentido, que não estava só passando os dias esperando que algo mudasse. Então tomou uma decisão, ia aproveitar essa nova vida ao máximo. Passou mais um ano e Van completou 6. Nesse ponto, a rotina interminável de estudar e treinar estava ficando monótona e exaustiva. Ele percebeu algo óbvio: se continuasse assim, nunca ia viver a vida divertida que tinha prometido a si mesmo. Então decidiu mudar o jogo e começar a agir como uma criança normal, sair e se divertir um pouco. Um dia disse à empregada que queria sair para passear, então ela o levou ao mercado. Van estava alucinando com tudo: a quantidade de gente, os sons, as coisas que vendiam. Enquanto caminhava, ficou hipnotizado olhando um brindle mágico no mercado chamado Câmara de Comércio Mary. Mas justo nesse momento, algo muito pesado passou perto dele. Um menino com correntes e grilhões estava sendo arrastado pelo mercado. Van perguntou ao homem que o levava por que o menino estava acorrentado. O homem respondeu friamente que estava vendendo seu filho como escravo e que, como o menino era propriedade dele, podia fazer o que bem entendesse com ele. A empregada explicou que era normal a famílias pobres venderem seus filhos que não conseguiam sustentar. Era uma forma cruel, mas comum de sobreviver nesse mundo, e os escravos faziam a vida mais fácil para quem podia pagar por eles. Van admitiu que era horrível de ver, mas sentia que não havia muito que pudesse fazer a respeito. Nisso, uma mulher chamada Rosalie se aproximou de Van e cumprimentou-o com respeito. Van perguntou quanto o homem receberia por vender seu filho. Rosalie explicou que o preço dependia da aptidão mágica. Depois de descobrir que o menino tinha aptidão para roubo, considerada das mais baixas, disse que o menino não valeria mais que 3 moedas de prata. O homem ficou furioso ao ouvir isso e começou a chutar seu filho uma e outra vez, gritando que ele era um inútil. Pegou o menino e disse que iam procurar outra loja. De repente, Van deu um passo à frente e parou o homem, anunciando que compraria o menino por 5 moedas de prata. O homem aceitou na hora, pegou o dinheiro e foi embora, sem olhar para trás nenhuma vez. Van se ajoelhou na frente do menino e se apresentou. O menino disse que se chamava Kamshin, mas Van disse que ele era livre para ir para onde quisesse, que nunca teve a intenção real de ser seu dono. Só tinha comprado ele para libertá-lo, mas quando soube que Kamshin não tinha para onde ir, sugeriu que viesse morar com ele. Um dos guardas interveio e avisou Van que seu pai, o Marquês, provavelmente não aprovaria que trouxesse um menino aleatório para casa. Porém, se o menino se registrasse oficialmente como escravo de Van, não haveria problema. Van perguntou a Kamshin se isso parecia bom para ele, e Kamshin aceitou sem hesitar. Rosalie informou que antes de tudo ser oficial, precisavam completar o contrato de escravidão. Ambos estenderam suas mãos ao mesmo tempo. Enquanto o contrato se formava, uma marca brilhante apareceu no dorso da mão de Kamshin. Essa marca era a prova do contrato e não desapareceria enquanto o acordo continuasse ativo. Uma vez terminado tudo, foram juntos à Câmara de Comércio para conseguir roupas limpas para Kamshin e fazer ele parar de parecer um escravo de rua. Alguns dias depois, de volta ao palácio, Van finalmente estava prestes a aproveitar um raro momento de paz. Pegou um biscoito e justo quando ia dar uma mordida, Kamshin entrou no quarto informando que Dale tinha chegado para o treino. Van congelou naquele instante. Sem pensar 2 vezes, passou o biscoito para Kamshin e disse para ele falar com Dale que não estava disponível. Van sabia perfeitamente que não havia como sobreviver a outra sessão brutal de treinamento naquele dia. Kamshin fez o que pediram e saiu para informar Dale. Dale obviamente ficou decepcionado, mas como tinha vontade de treinar alguém, decidiu levar Kamshin no lugar de Van e começou a treiná-lo. 2 anos inteiros se passaram depois disso. Van finalmente completou 8 anos, e isso significava uma coisa: era hora de sua aptidão mágica ser testada oficialmente. O próximo teste se tornou o assunto de absolutamente todo mundo. Nobres, empregados, soldados, comerciantes, todos estavam ansiosos para ver os resultados.
Muitos acreditavam que Van mostraria um talento forte, especialmente porque seus pais tinham sido superdotados de magia de fogo. Até Halpa estava certo de que Van pelo menos teria aptidão para magia de fogo. Mas no dia do teste, todos ficaram em choque absoluto. Para surpresa de todo mundo, Van não tinha aptidão para fogo, nem água, nem vento, nem terra. A única coisa que ele tinha era aptidão para magia de produção, considerada a pior e mais inútil tipo de magia em todo o mundo. A atmosfera ficou gelada instantaneamente. Halpa ficou furioso ao ponto de perder a razão ao perceber que seu filho era um completo fracasso aos seus olhos. No impulso de fúria, desembainhou sua espada e se preparou para matar Van ali mesmo, sem pensar duas vezes. Van estava paralisado de medo, incapaz de se mover ou dizer algo, sua mente completamente em branco. Justo quando seu pai estava prestes a atacar, Merza, o filho mais velho, se colocou entre Van e a espada e o impediu. Merza sugeriu uma solução alternativa. Explicou que Van deveria ser colocado como responsável por uma aldeia remota dentro de seu território. Explicou que a aldeia estava isolada demais para crescer bem, e como tinha sido adquirida recentemente, muitos dos habitantes não eram leais à família. Colocar um deles como senhor ajudaria a garantir essa lealdade. Halpa ficou pensando por um momento. Depois de considerar, percebeu que na verdade era uma solução razoável. Embainhou sua espada e declarou que Van se tornaria o senhor daquela terra. Depois se afastou friamente e disse a Van que fizesse suas malas e fosse embora o mais rápido possível, dizendo que não havia espaço para alguém inútil em sua casa. Com isso, foi embora sem olhar para trás nenhuma vez. Depois que seu pai foi embora, Merza se curvou profundamente e se desculpou com Van por ter sugerido algo tão humilhante. Van disse que não precisava se desculpar, porque se não tivesse intervido, ele estaria morto naquele momento. No dia seguinte, Van arrumou suas coisas e se preparou para partir rumo a uma nova vida. Surpreendentemente, sentia uma certa emoção. Pensava que não haveria muito trabalho lá e que finalmente poderia viver a vida divertida e relaxada que sempre quis. Parecia tranquilo, até que Dale e Sparta anunciaram que o acompanhariam para continuar supervisionando seu treinamento e estudo. Van soltou um longo suspiro frustrado. Já sabia que esses dois iam fazer de sua vida um inferno de novo. E para completar, sua empregada favorita também decidiu acompanhá-los, dizendo que não suportava ficar separada dele. Van subiu na carroça e começou sua viagem rumo a uma nova vida, com esperança de que dessa vez finalmente pudesse se divertir pelo menos um pouco. O que vai acontecer com o protagonista? Deixe um comentário se quiser a parte 2. Até logo!